Os humanos verdadeiros não são somente os que se expressam em corpos humanos. Infelizmente, Freud, lá atrás, ainda no início do século passado, sobrou das suas reflexões uma triste certeza que a maioria da humanidade estagiava ainda numa condição pré-humana. Não eram seres humanos que se movimentavam conscientemente, eram seres humanos que viviam. Os animais irracionais também vivem, e os humanos viviam e ainda vivem, mas sem uma preocupação racional com a sua própria conduta. Infelizmente, as religiões nos ferraram ao fazer com que a gente jogue para Deus, santos, avatares, espíritos, o que seja, a função de julgadores, e a gente fica prestando contas de uma maneira ridícula, infantil, a essas autoridades exteriores que talvez existam no nosso imaginário, mas, na realidade, o ser humano é consigo mesmo, com a sua consciência maior e os seus modos de expressão espiritual humano. Esse jogo aqui é o que nos dignifica. Não adianta você rezar para Deus todo dia e ser incorrupto a mais na Terra. Mais vale você cobrar de si mesmo e ser alguém honesto e íntegro, ainda que Deus, se ele existe, e penso que sim, mas não esse tipo de ser que a gente imagina, ele haverá de aplaudir esse tipo de atitude. Então, infelizmente, no âmbito do que nós chamamos de consciência humana, nós não temos sido uma geração que tem conseguido acompanhar par e passo o nosso progresso tecnológico e, ao mesmo tempo, um estacionamento moral. O progresso tecnológico vai, mas a gente não evolui para tomar conta ou fazer bom uso desse progresso tecnológico, e nós humanos estamos sendo literalmente atropelados por uma série de progressos ou de produtos que nós mesmos temos produzido, e hoje ninguém sabe muito bem o que fazer com uma série de desdobramentos do uso da energia atômica nuclear, do uso da internet e seus desdobramentos, do uso, enfim, de uma série de novo, produtos advindos do progresso humano, e esses produtos estão ferrando com a vida humana, não porque neles resida isso ou aquilo, já que eles são apenas instrumentos usados pelo ser humano. Mas na ausência de uma consciência esclarecida da parte dos usuários da vida, a vida se ferra se a gente fizer mau uso, e estamos fazendo mau uso. Isso num tempo em que nós olhamos aqui para a Terra e vemos somente os humanos biológicos agindo, ainda que, como Freud dizia, de uma maneira pré-humana, não consciente. E qual é o problema? O problema é que a coisa agora se complica, ou, de certa forma, já vem se complicando. O agora aqui que eu utilizo é só um tempo e um lugar no espaço da vida para a gente refletir sobre isso. Como eu disse, ao longo dos últimos 5 anos, eu vinha prestando atenção a uma discussão que começou a respeito dos alimentos, ou naturais, orgânicos, ou sintéticos, mexidos na sua genética, blá, blá, blá. Há muito tempo que eu acompanhei esse assunto, mas nos últimos 5 anos, com o avanço de alguns campos da tecnologia, essa coisa de um humano sintético tornou-se uma preocupação sem tamanho na minha mente e no meu coração. Por quê? Porque, eu ia dizer infelizmente, mas acho que esse é o advérbio de modo mais apropriado para eu ser honesto. Infelizmente, eu não consigo, eu não tenho como lidar com a vida só olhando para o que está à vista. Algo em mim vai sempre tentando entender o que está oculto por trás do que está à vista, aquilo que é mais profundo do que simplesmente aquilo que se encontra frente aos meus olhos. Eu tento ver a raiz das coisas, eu tento ver o rastro dos pensamentos e sentimentos meus e os que eu posso observar da vida que me interessam. E foi na perspectiva de estudar isso que no ano 2024 eu comecei a aprofundar meus estudos relativos a esse assunto,
e adquiri este livro aqui, chama-se A Máquina da Criação, a autora Amy Webb, uma escritora dos Estados Unidos. Este livro aqui, ele é muito complexo. Na sua primeira parte, ela inicia os trabalhos de reflexão mostrando como os cientistas estão recusando os genes ruins que estão encontrando na humanidade. E esses genes ruins, eu mesmo fiz aqui minha observação, tem a ver com o nosso amigo Javé, que é o problema de Javé instalado em nós. E assim, este livro, ele não é de fácil leitura, mas ele traz em si uma série de inquietudes, uma série de problemas. E ele nem fala no ser humano sintético, ainda. Eu falava. Isso é em 2024. Estamos em 2025. Esse livro ele fala em muitas coisas, mas principalmente no lado exterior da vida, ou seja, ele fala de duas máquinas da criação. Uma que é interna na gente, são as chamadas fábricas celulares, porque a gente não sabe, mas assim, cada fábrica da gente, cada célula do nosso corpo, as células funcionais, não as dos bichinhos que moram aqui, mas as células funcionais, cada fábrica celular dessa, basicamente, conta com 3 alicerces ou suportes que fazem com que cada célula humana funcional seja uma fábrica de produzir produtos 3D. Primeiro, essa fábrica, ou essa molécula, ou essa célula, melhor dizendo, tem que ter um manual de instruções, um código de instruções. Segundo, tem que ter um sistema informativo que jogue com essas instruções, levando ela daqui para acolá. E terceiro, ela tem que ter uma linha de produção que, efetivamente, produza os produtos em 3D que irão se espalhar no organismo e dentro da célula e produzir o que a instrução inicial quer. Então, em termos de nossa célula, o que é que seria esse manual de instruções? É o DNA da gente, que está lá no núcleo da célula, com os nossos 25.869 genes, com as receitas, com as instruções do jogo que dentro da célula pode ser feito com o objetivo de produzir o tal produto 3D. Então, o primeiro item é o manual de construções é, então, o DNA que está no núcleo da célula. Ok. Mas o segundo é o sistema de informação que leva a instrução daqui para lá. O que é isso? É o RNA mensageiro. Ele leva essa mensagem, por isso é chamado de RNA mensageiro, ou seja, ele leva a instrução para avisar o manual de instruções, que é o DNA, que tem aquela instrução nova que apareceu ali e ele está trabalhando. Mas ele, RNA mensageiro, também faz, ou seja, leva a instrução para a linha de produção e os produtos 3D são produzidos dentro da nossa célula, dentro do nosso organismo. E o que são esses produtos 3D? As proteínas, que constroem o corpo de cada um de nós, que constrói tudo o que existe em cada ser humano, em cada ser animal, porque isso serve para todo o processo. Então, assim, o livro aborda isso aí, é formidável, a gente já tem abordado isso em muitas outras palestras de mental, mas aí o livro vai para o lado exterior, falando que os cientistas estão conseguindo sim produzir
uma máquina da criação, por isso o nome do livro é Máquina da Criação. E, assim, tudo que nós chamamos de natural, orgânico lá fora, essa máquina da criação, daqui a algum tempo, vai... Então, assim, o nosso futuro, que hoje a gente chama de natural e orgânico, vai ser amplamente sintético, e isso é complicado. Esse é um tema do livro que é complicado. Complicado por quê? Porque não está se discutindo se vai ser feito ou não. Como eu disse, já era. Está sendo feito. Mas isso não é agora. A gente já falou isso alguns anos atrás, porque antes de eu me aprofundar nesse livro, eu já tinha lido outros livros sobre o tema, mas que ainda na época em que foram produzidos, eles não avançavam muito. Mas qual é o problema aqui? O problema aqui é que nesse ano, no ano 2025, o primeiro embrião humano sintético foi produzido. Aí a gente já não está mais falando de carne sintética, de banana sintética, de seja lá o que for. Nós já estamos falando agora de embrião humano sintético. O que implica dizer que se um embrião humano não sintético evolui e cria um ser humano, como nós, o embrião humano sintético, não natural, vai evoluir e produzir seres humanos sintéticos. Não, mas será que vai conseguir? Já se conseguiu criar o embrião, isso já era. Ah, mas e o que é que está sendo feito com esse embrião? Ninguém sabe. Ou sabe o que os donos desse tipo de processo permitem que a humanidade saiba. Mas a gente nunca sabe. Ou a gente só sabe, como a gente não acompanha para e passo aquilo que nós falamos, o progresso tecnológico, enquanto o nosso progresso psíquico, em vez de acompanhar isso, fica estacionado, a gente não sabe nada do que se passa, de repente o choque de realidade vem, aí lá vai você se adaptar, mas é complicado. É complicado porque a vida vai seguindo rumos e destinações que não foram necessariamente escolhidas pela humanidade, mas sim produzidas pela tecnologia que a humanidade criou. E aqui a gente começa a entrar num outro circuito que é um pouco complexo. Qual? É o circuito que tem que analisar as coisas em torno da condição humana de se saber influenciada por isso ou por aquilo. Se os humanos naturais, vamos assim dizer, isso já não é muito real, tá? Nós não somos tão naturais assim, mas vá lá que tenhamos que dizer nesses termos, então nesses termos permaneceremos. Se nós, os humanos ditos naturais, somos manipulados por forças, situações e mentes outras que nem sequer imaginamos, como será a manipulação desses demais seres em torno dos tais seres humanos sintéticos que, a partir de algum momento da história, será percebido que eles já estão vivendo entre nós e blá, 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 e blá, blá, blá. Aí alguém pode dizer, ei, Rogério, esse ser humano sintético seria aquilo que na série Westworld, aqueles androides que os humanos produzem naqueles parques temáticos para servirem aos interesses, às taras,
as questões psíquicas dos humanos bilionários que pagam turbos de dinheiro para, escondido da sociedade, se meter naqueles parques e ali mostrarem quem de fato eles são. É aquele tipo de androide que você está falando ao se referir a seres humanos sintéticos? Mais ou menos. Por quê? Porque aquele tipo de androide ali tem uma maquinária. O filme mostra que eles foram feitos, sim, de forma sintética, mas usando um mecanismo associado à tese da mente bicameral, que é algo que a gente pode discutir uma outra hora. Mas, no filme, a construção é feita a partir do cérebro, quando, para se acolchoar o cérebro, se coloca memórias, depois a capacidade de improvisação, já que não se quer um robô, quer um androide que se movimenta como se fosse humano, só que sintético. Coloca-se um motivo autoconsciente ou autopreservativo, ou seja, uma memória encobridora, um motivo encobridor, uma razão de vida para aquele androide, mesmo se ele for estuprado todo dia lá no tal parque, mas ele vai se lembrar que tem um filho, uma filha em casa e ele precisa se manter vivo para sustentar a família. E depois dessa memória encobridora, que alguém aperta um botão no Android e diz: você é fulano. Ele recebe uma identidade e começa a pensar: eu sou fulano. Ah, tá aqui minhas memórias, e eu tenho que... A vida é uma merda, mas eu tenho que levar isso adiante, porque... Aí a pergunta é: qual é a diferença disso aí que a série Westworld mostra para nós, humanos? A gente nasce com memórias que não são nossas, obrigado a improvisar toda hora, criamos as razões de manter a vida até o fim, levar o barco até o fim, por essa ou aquela razão maior, e eu me chamo Rogério, porque papai e mamãe me chamam de Rogério, penso que eu sou Rogério. Ou seja, esse tipo de acomodação da condição humana à hospedagem de um corpo, seja ele orgânico, natural, vamos assim dizer, desculpem o pleonasmo, ou sintético, à base da série Westworld, mas aqui nós estamos falando de que já foi produzido o embrião humano sintético, é além da série. É uma coisa muito mais complexa que a série Westworld. Não é trivial. Aí, se nós formos imaginar, eu fui tentar estudar isso, porque é muito recente, é desse ano. Eu fui tentar imaginar como é que esses cientistas, esses médicos, produziram esse primeiro embrião sintético. Né? E eu, na descrição que aparece lá no trabalho científico, foi publicado em junho e julho desse ano, 2025, eles dizem, os tais cientistas que chegaram a essa produção inusitada do primeiro embrião humano sintético, eles dizem que apenas eles estavam juntando células-tronco, que têm a capacidade de se transformar nas células especiadas do nosso corpo, especializadas do nosso corpo nas funções dos órgãos que elas vão constituindo, são pluriformes as células, plurimultiformes, alguma coisa assim, e essas células tronco, na hora em que elas foram unidas e e os cientistas começaram a se manipular, aí é que vem uma coisa muito estranha. Elas é que se organizaram no sentido de formar um embrião humano sintético. Rogério, o que é que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. Os cientistas, eles não dizem: nós fizemos isso porque nós nos reunimos vários anos estudando para criar tal coisa. Não, eles tinham essa intenção. Mas, no ritmo dos seus trabalhos,
Eles estavam ainda desenvolvendo algumas fases de como usar as tais células-tronco, quando tal embrião, quando eles olharam, estava formado. O que isso significa? É muito complicado. É muito complicado. Por quê? É como se uma força de fora, além da mente de cientista, estivesse ali usando alguma vontade, alguma força modeladora e alguém ou alguma coisa, ou seja lá o que for, criou um modelo de embrião humano sintético. Ah, mas quem? Não, mas isso aí deve estar errado. Eu espero que sim. Isso aí não tem sentido. Perfeito. Não, realmente vamos imaginar, vamos torcer que não tenha. Então, o que teria sido caso a descrição dos cientistas deixe realmente essa margem para se pensar que não foram eles que intencionalmente produziram nos termos em que o primeiro embrião humano sintético emergiu para a vida. Talvez os neurônios espelhos, já que eram cientistas humanos que ali estavam, todos trabalhando in vitro naquela manipulação de células-troncos e todos pensando no embrião humano, isso aí terminou criando uma força. Maravilha. Sendo esta a melhor opção, ou sendo possível existir uma outra opção não tão boa quanto essa, mas seja a boa ou a horrorosa, a coisa é muito complicada. Por quê? Porque tudo que surge aqui na Terra, sob a perspectiva do avanço científico financiado por tais e quais fontes, estas fontes se tornam proprietárias ou donas, ainda que não seja claramente anunciado dessa forma, mas assim, até hoje, a justiça dos Estados Unidos, europeia e asiática lidam com disputas em torno de autores e universidades e grupos científicos que disputam a patente ou os direitos autorais da clonagem de tal coisa ou da a briga vale e envolve milhões, bilhões de dólares. Então isso aí não vai ser diferente. Já não está sendo. Por quê? Porque pelas tecnologias do desdobramento dessa criação, a imprensa, em algum momento, iria notar que algo já estava em curso em termos de terem produzido, ou descoberto, ou inventado, ou aconteceu aleatoriamente a criação desse humano sintético. Tem um outro livro aqui que eu estou lendo nas minhas viagens, quando consigo não dormir em avião, chama-se O Andar do Bêbado. É um livro de Leonardo Mlodinow sobre a aleatoriedade, como o acaso determina nossas vidas. Né? É um livrozinho pequeno, mas é muito interessante. Então vai ver que é o acaso que está determinando as nossas vidas também aí, nessa questão do embrião humano sintético. Pessoal, brincadeiras à parte. Eis um divisor de águas na história da humanidade que já ocorreu e a gente nem sabe. Ou seja, seres humanos existirão no futuro que serão iguaizinhos a gente, mas sintéticos. No futuro existirão seres humanos
biônicos, parte humana, parte maquinária, chipados, turbinados, até o transhumanismo. Já era. Ah, mas eu ainda não estou convivendo. Nós não estamos convivendo com isso porque nós vivemos num país subdesenvolvido, que é o Brasil. Mas, assim, em países de ponta, Japão, blá, 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 já tem a China, vários lares, tudo com robô trabalhando já dentro de casa, robozinhos pequenos, mas fazendo... Tem idosos sendo assistidos só por mecanização, só por robótica. Então, assim, isso agora já está havendo. Agora, vamos imaginar daqui a uma década, 2 décadas, 3 décadas. Aí, outra questão. E esses embriões? Você e outros, porque são vários os que afirmam isso, que quando ocorre a fecundação do óvulo por um espermatozoide, quando surge um novo código da junção do óvulo com o espermatozoide, esse novo código ele se duplica, aí o novo código passa a existir em 2 células, que se duplicam, passa a existir em 4, que se duplicam, passa a existir em 8, a partogênese. Quando chega a 8, o estado do zigoto já tem o núcleo do cérebro que esse embrião vai ter lá na frente. Que esse ser humano vai ter lá na frente. Nessa hora que, segundo a espiritualidade e a própria ciência clínica, médica, já conseguiu filmar e perceber que na hora em que ocorre a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, surge uma espécie de explosão magnética luminosa em torno do óvulo. Os espíritos costumam dizer que é mais ou menos nessa hora que o espírito que vai encarnar ou reencarnar no tal corpo vai ser imantado. E a partir dali a vida existe no embrião, vida espiritual também. E nesse embrião sintético vai ter alma, espírito, mas não tenha dúvida. Tudo o que se movimenta como vida no âmbito desta criação, os cientistas discutem se os micro-organismos, tipo Toxoplasma gondii, esses vírus que nem protozoários que nem evoluíram para a categoria de célula, se isso é coisa viva, devia ser considerado seres vivos. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, partindo do pressuposto que qualquer coisa viva se movimenta, ou quer se movimentar, ou cuida da sua própria homeostase, ou seja, do equilíbrio da temperatura existencial do seu corpo, se alimenta e se reproduz. Aí alguém que assim pensa diz, então, isso aí é vivo. Aí, mas outros cientistas dizem, não, não é porque tal coisa. Aí fica uma discussão. Mas assim, se para as mínimas coisas, espiritualmente falando, há de existir uma estruturação espiritual para qualquer tipo de movimentação mental, corporal, no âmbito interno da Matrix, ou seja, nesses 2 universos que vivemos, óbvio que um ser, né, um ser humano sintético começa a estruturar-se, né, da mesma maneira que o humano natural. Então, vai ter sim, vai ter vírgula. Tem. Ah, mas eu estava já preocupado porque a inteligência artificial autônoma, que não é um ser humano sintético, é só um chip que em algum computador evoluiu a tal ponto que se acha uma pessoa, melhor dizendo, que se acha uma consciência particularizada. Isso aqui tem alma? Também tem, é complicado. Aqui é pura sílica. O ser humano sintético é tirado a partir do óvulo e do espermatozoide natural. O sintético aí é manipulação genética, é células-tronco se manifestando ou se especializando nisso ou naquilo. E, como eu mostrei no livro,
Um dos objetivos dos cientistas é: vamos produzir fulano, vamos. E célula-tronco, veio aqui do óvulo, veio aqui do espermatozoide. Mas aqui ó, tem essa sequência de códons aqui que pode promover um tipo de gene que pode produzir uma receita, e essa receita, que no caso é uma proteína, ela está com defeito, ou tem um problema, e isso fará com que esse embrião, quando crescer, tenha isso de problema, então vamos tirar aqui. Ou seja, os tais genes ruins que a máquina de criação da vida perfeita está sendo. Aí não sei se vocês se lembram, mas quem já nos acompanha aí nos outros programas Valores Supremos da Consciência há algum tempo, nós fizemos um programa onde a gente fala na utopia profunda, e nesse programa a gente fala muito do livro Utopia Profunda, de Nick Bostrom, que fala no mundo perfeito que os bilionários vão entregar para a humanidade toda, principalmente a parte pobre. A máquina da criação sintética é produto desse processo. Não sei se vocês me entendem. Então, assim, nós estamos aqui dizendo que inteligências artificiais autônomas, inteligências artificiais não tão autônomas assim, seres humanos biológicos simples mortais como nós, seres humanos biológicos mais chipados, turbinados com chip disso e daquilo, seres humanos biônicos, parte biológica natural, parte tecnológica, seres humanos sintéticos, ou seja, feitos a partir de toda uma manipulação para que todo o 3D que constrói o corpo daquele ser humano, ao invés de ter sido produto dos erros e acertos, aquele corpo ali ele é todo planejado. O que é que vocês acham que vai dar nisso? Então, assim, eu dou um fusquinha usado a quem encontrar nas próximas 24 horas pelo menos um ou dois programas nas mídias mundiais que estejam falando disso, porque não tem, ninguém fala. É um assunto tão complicado, é um assunto tão delicado, que os bilionários que estão à frente disso, como eles têm absoluta certeza que os humanos não bilionários, e que são facilmente enganados, porque na verdade não são humanos, são pré-humanos, porque não usam da sua racionalidade para exercer a influência que esse ser humano poderia ter, ainda que todo ser humano é insignificante, porque um ser humano sozinho não pode fazer mesmo muita coisa. E blá, 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 e blá, blá, blá. Os bilionários acham que essa é a saída para a humanidade, porque esse tipo de ser humano babacoide, tipo a gente, simplesmente biológico e com um monte de genes defeituosos que, de fato, carregamos, e ainda mais fazendo um favor terrível ao Criador. Ou seja, eu estou tentando mostrar para vocês que a intenção dos bilionários pode não se casar, pode não se enquadrar com outras intenções que pretendam trabalhar melhor esses genes cheios de defeito, porque não adianta pegar esses genes e jogar na lata de lixo, porque a gente agora aprendeu a criar novos genes. O problema está ainda em questões anteriores ao que a gente chama de formulação dos genes, que são os códons. Os códons são milhares de códons que formam um gene. Códons são elementos constituídos por 3 bases nitrogenadas, das 4 que compõem essa linguagem aqui que compõe o DNA, a genética de cada ser. Ela
da sua base mais íntima, tem uma rede computacional, tem um sistema aí de tecido existencial defeituoso que algumas forças que existem nesse universo defendem loucamente a resolução desse problema sob pena de todos ficarem prisioneiros eternamente desse problema, porque esse universo um dia acaba e essa coisa não resolve. Então não adianta jogar os genes ruins no lixo. Eles têm que ser ressignificados, retrabalhados. E, nesse ponto, pode ser que o psiquismo de um ser humano sintético, já que o corpo dele tem uma sensação sinteticamente produzida, ou seja, vai ser uma sensação que não tem nenhuma doença, não tem unha encravada, não tem dor de cabeça, não tem... sei lá. E se nós olharmos para isso e verificarmos que tipo de transformação vai existir no genoma de seres humanos sintéticos, talvez a resposta seja não vai ter tanto assim, porque já está numa boa, então não vai ter modificações adaptativas nem modificativas no âmbito dos seus genes. Isso talvez estacione um processo terrível de reajustamento da podridão e será um problema que só o futuro dirá, caso exista, como isso poderá vir a ser resolvido.